Fala galera, tudo bem? Tô passando aqui no começo do vídeo para falar que essa aula é um corte da APG sobre músculos esqueléticos do SOI2 da rede AF. Bom, nesse corte a gente vai abordar principalmente a sinapse neuromuscular, tema muito importante que pode ser questão de prova. Bom vídeo! O que é uma sinapse neuromuscular? Para que exista uma contração muscular, primeiramente a gente precisa de um estímulo elétrico, né? Que vai ter origem lá, por exemplo, no seu sistema nervoso central. Ele vai percorrer esse axônio, vai chegar ao músculo. O local onde o neurônio motor estimula a fibra muscular é chamado de junção neuromuscular. A gente vai ter uma ligação ali, uma junção entre o neurônio e o músculo, que é conhecida como junção neuromuscular. Esse estímulo ele vai ocorrer através de uma sinapse química entre os terminais desse axônio e a placa motora da fibra muscular. Então, pessoal, como que ocorre a sinapse neuromuscular? Nós temos aqui 7 eventos elencados. Os eventos da junção neuromuscular ocorrem em 7 passos, né? O primeiro passo vai ser o quê? O potencial de ação. Vai ter origem de potencial de ação. O potencial de ação vai percorrer o neurônio motor até o terminal desse axônio. Os canais de cálcio, que são dependentes de voltagem, eles vão se abrir e o cálcio ele vai entrar para o terminal do axônio através de difusão, né? A gente vai ter proteínas ali, que são proteínas dependentes de voltagem, vai se abrir e o cálcio vai entrar para dentro desse terminal. O passo 3. O cálcio ele vai estimular as vesículas sinápticas a liberarem a acetilcolina através da exocitose, né? Quando o cálcio entrar, ele estimula a liberação de acetilcolina, né? As vesículas elas vão se fundir ali na membrana e elas vão ser liberadas na fenda sináptica. Então, a acetilcolina ela vai se difundir para a fenda sináptica e vai se ligar aos receptores de acetilcolina que contêm canais de cálcio ativados por ligantes, né? Assim que a acetilcolina é liberada, ela vai se ligar ali na membrana do nosso músculo e ela vai se ligar a alguns canais, a proteínas canais. Quando ela se liga a essas proteínas canais permitem a entrada de sódio, né? Uma entrada de cátion. E esse sódio vai entrar dentro dessa célula, fazendo com que haja uma despolarização. Esses íons de sódio entram na fibra muscular e os íons de potássio saem para a fibra muscular. Então, a gente vai ter também uma saída de potássio, só que essa saída de potássio ela não é tão relevante, né? Não sai uma grande quantidade, porque se sair uma grande quantidade, não vai ter, né, a formação desse potencial de ação. Quando o potencial de membrana atinge o limiar, um potencial de ação se propaga pelo sarcolema, né? A gente vai ter o influxo de sódio. Inclusive, quando esse sódio entrar, ele já vai começar a mudar a voltagem, né? A quantidade de cátions ali dentro da célula. Essa célula vai começar a ficar um pouquinho mais positiva e também outros canais vão ser abertos, que são canais de sódio dependentes de voltagem, né? Quando esses canais de sódio dependentes de voltagem se abrir, vai ter um maior influxo de sódio e aí vai ter a propagação desse potencial de ação. Quando a neurotransmissão para as fibras musculares cessa? Essa neurotransmissão vai cessar quando essa acetilcolina for removida da fenda sináptica. E essa remoção pode ocorrer em 2 passos, né? A acetilcolina, ela se afasta da placa motora. Quando ela se afasta dessa placa motora, ela para de se ligar às proteínas canais. Então, não vai ter abertura desses canais. Ou ela pode ser quebrada pela enzima acetilcolinesterase, né? Ela vai ser quebrada em ácido acético e colina. E depois essa colina ela pode ser transportada para dentro desse terminal axonal para que possa ser sintetizada mais acetilcolina novamente. E aqui eu coloquei uma imagem, né, para elencar todo esse processo. O que a gente vai ter aqui, ó, pessoal? O potencial de ação ele vai percorrer o axônio, vai sair do sistema nervoso central, vai percorrer esse neurônio motor e vai vir aqui, ó. Quando esse potencial de ação chega aqui, ele vai despolarizar toda essa membrana aqui. Ele vai mudar a voltagem. E o que acontece quando isso ocorre? A gente vai ter os canais de cálcio que são dependentes de voltagem, né? Assim que muda a voltagem daqui, os canais de sódio, os canais de cálcio, eles se abrem. Quando os canais de cálcio se abrem, ele vai entrar, porque ele está menos concentrado dentro dessa célula. Ele sai de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. E aí vai ter esse influxo de cálcio. Quando há esse influxo de cálcio, as vesículas que contêm a acetilcolina, elas se fundem. As vesículas vão se fundir, né? Que a gente consegue ver. A acetilcolina vai ser liberada nessa fenda sináptica e essa acetilcolina ela vai se ligar a essas proteínas
canais. Quando elas ligam as proteínas canais, vai haver um influxo de sódio para dentro do músculo, para dentro dessa fibra muscular. Quando há esse fluxo de sódio, algumas outras proteínas canais que são dependentes de voltagem também irão se abrir. E aí há um maior influxo de sódio. E o potencial de ação ele vai percorrer o músculo, né? E para que a gente precisa desse potencial de ação? A gente precisa mudar a voltagem de dentro dessa fibra para que depois a gente libere o cálcio, tá? Pessoal, aqui eu vou colocar um vídeo bem legal que vai explicar, que ele vai ter uma animação, sabe? Ele vai explicar o passo a passo de todo esse processo que eu falei para vocês, vai clarear muito bem a ideia de vocês, tá? O impulso nervoso, também conhecido como potencial de ação, viaja do cérebro ou da medula espinal para disparar a contração nos músculos esqueléticos. A partir daí, o potencial de ação percorre o neurônio motor inferior até a fibra do músculo esquelético. O local onde o neurônio motor estimula a fibra muscular é chamado de junção neuromuscular. Esse estímulo ocorre por uma sinapse química entre os terminais axonais do neurônio motor e a placa motora da fibra muscular. Os eventos da junção neuromuscular ocorrem em 7 passos coordenados. Passo 1. Um potencial de ação percorre o neurônio motor até o seu terminal axonal. Passo 2. Canais de cálcio voltagem independente se abrem e o cálcio se difunde para dentro do terminal axonal. Passo 3. A entrada de cálcio estimula as vesículas sinápticas a liberarem acetilcolina através de exocitose. Passo 4. A acetilcolina se difunde para a fenda sináptica e se liga a receptores de acetilcolina que contêm canais de cátions ativados por ligante. Passo 5. Estes canais se abrem. Passo 6. Íons de sódio demonstrados em vermelho entram na fibra muscular, enquanto íons de potássio, demonstrados em azul, saem da fibra muscular. O maior influxo de íons de sódio em comparação com o menor fluxo de saída de íons de potássio faz com que o potencial de membrana se torne menos negativo. Passo 7. Quando o potencial de membrana atinge um limiar, um potencial de ação é propagado pelo sarcolema. A neurotransmissão para a fibra muscular cessa quando a acetilcolina é removida da fenda sináptica. Essa remoção ocorre em 2 passos. Primeiro, a acetilcolina se afasta da placa motora. Depois, ela é quebrada pela enzima acetilcolinesterase em ácido acético e colina. A colina é então transportada para dentro do terminal axonal para a síntese de nova acetilcolina. E agora, como que ocorre a contração muscular? Pessoal, para que haja uma contração muscular, a miosina ela precisa se conectar com a actina. Aqui a gente tem a miosina, né, a cabeça da miosina, e aqui embaixo a gente tem a actina. Entre essas duas estruturas. Fala galera, gostou dessa aula? Então é o seguinte, esse vídeo é um corte de uma aula completa da APG do segundo período. É o seguinte, o SOI2 está completo na MedX. Se você quiser ter acesso a essa aula completa e todas as outras aulas do SOI2, é só acessar o link que está aqui na descrição. Fechou? Aqui ó, o superior é da setinha vermelha, certo? E ele liga Ele une a lâmina epifisal à epífise do rosto. O lobo parental, o lobo temporal, o lobo occipital.
é o córtex cingulado anterior, o córtex insular anterior e que é o nervo vestíbulo coclear. O primeiro nervo, ele está relacionado com o olfato. Um neurônio que ele vai conseguir conectar com o outro